Bom, vamos esperar uns 2 minutinhos e já vamos começar já. Boa noite. E aí, seu Maurício? Bem? Como é que vamos? Tranquilo. Tá bom, então. Bom, pessoal, vamos lá? Vamos retomar, então. Então, hoje na nossa terceira aula de fabricação 3. Ok. Ontem, a gente viu os diagramas de ferro-carbono, que vai ser importantíssimo, né, para compreender os tratamentos térmicos, tá? E aí paramos na página 43 da apostila, né, de tratamento térmico dos aços, né? Que aí hoje a gente vai começar os processos, né, especificamente têmpera, ok? Antes disso, vamos ver um vídeo para recapitular a parte das constituintes, que é importantíssimo, tá, pessoal? Qualquer coisa, me interrompam e perguntem. Deixa eu só confirmar uma coisa aqui, beleza? É isso aí, Ananias. Só agora eu entendi a importância do tratamento térmico na linha de produção. O dente da fresa, por exemplo. Se não receber tratamento térmico, não vai ter a dureza necessária para fazer uma engrenagem, por exemplo. A mesma coisa acontece com o torno. Se a ferramenta do torno não tiver a dureza necessária, você jamais vai conseguir tornear essa beleza de eixo aí. Caio, o tratamento térmico é realmente uma mão na roda na linha de produção. Agora, você não percebeu o outro lado da moeda. Porque o aço que eu usei para fazer esse eixo aqui, ele também recebeu um tratamento térmico. Só que para amolecer o aço. Peraí, você está
querendo dizer que o tratamento térmico também serve para baixar a dureza do aço? É isso aí, Caio. O tratamento térmico, ele tanto serve para endurecer quanto para amolecer o aço, dependendo da necessidade. Tá vendo só? A ferramenta do torno e a matéria-prima a ser torneada. Duas situações extremas e opostas da alteração das propriedades do aço. É importante saber que as diferenças entre os constituintes do aço também podem alterar a sua dureza. Por isso, é preciso conhecer muito bem os constituintes do aço antes de fazer o tratamento térmico. Você já viu, né? Esse é o tema da nossa teleaula de hoje. Nessa teleaula... Tá? Então, aqui, só para fechar essa parte da finalidade dos tratamentos térmicos, aí a gente vai detalhando em cada tratamento. Quase 100% dos casos para aumentar a dureza. Existe tratamento para alívio de tensões, para reduzir fragilidade, quebra, trinca, né? Tratamento que a gente vai ver para aumentar a usinabilidade e, em poucos casos, que até ele comentou ali, mas não é muito usual, para amolecimento, redução de dureza. Tá claro? A gente vai aprender quais são os constituintes dos aços comuns ao carbono em temperatura ambiente. E vai ficar sabendo que o aço muda a sua estrutura quando é submetido a um tratamento térmico. Quem diria, hein? Tratamento térmico para amolecer o aço e tratamento térmico para endurecer o aço. E para entender isso direitinho, a gente precisa saber quem é quem lá dentro do aço. Vamos nessa? Nossa teleaula está começando. Esse aqui é o Afonso. Ele trabalha numa firma que é cliente nosso. Ele trouxe 2 amostras de aço para saber se elas são iguais ou diferentes. Eu já conferi, sei que elas são diferentes, mas como ele não entende muito bem do assunto, ele quis ver com os próprios olhos. Então, Afonso, o que é que você viu aí? Elas, sem dúvida, são bem diferentes. Bom, na primeira amostra de aço dá para ver que tem muito mais grãos claros que escuros. Já na segunda amostra, tem mais grãos escuros. Isso tem a ver com a concentração de carbono. Não é isso, Silva? Exatamente. O que diferencia as amostras é justamente a concentração do carbono. Vamos ver as amostras de novo. Nessa aí tem muito mais grãos claros, que são grãos sem carbono. Os grãos escuros são os que têm carbono. Como nesse caso. Tá? Então, aqui, para a gente bater o martelo, foi o que a gente comentou nesses 2 dias. É importantíssimo entender as constituintes no tratamento térmico, porque é no aquecimento e principalmente no resfriamento das peças que vai se alterar. Então, uma das principais informações que vocês têm que ter, que se analisar no microscópio de um ensaio de metalografia, qualquer aço ao natural, o que é um aço ao natural que não sofreu tratamento térmico? O branco é ferrita, que não tem carbono. O preto é carbono, que é a perlita. E a gente viu também que se ampliar mais ainda o preto, vai ter umas linhas pretas, onde o branco continua sendo ferrita e as linhas pretas é cementita. Isso sem tratamento térmico. Então, o que ele está comentando aqui? Esse aço aqui é de baixo teor de carbono, sei lá, 1008, 1010, no absurdo 1020, porque tem poucas partes pretas. Caso existem mais grãos claros, quase sem carbono, a gente diz que esse aço tem baixo teor de carbono. Nessa outra amostra, a coisa muda de figura. Repare que tem mais grãos escuros, ricos em carbono. Ou seja, esta amostra tem mais carbono. Nesse caso, trata-se de uma amostra com médio teor de carbono. Peraí, pelo que eu sei, quanto mais carbono, mais duro é o aço. É isso? É isso aí, Afonso. Quanto mais carbono, maior a dureza. Isso acontece justamente por causa dos grãos escuros, mais resistentes, mais duros. Agora, você sabe dizer qual é o nome dos grãos claros e qual é o nome dos grãos escuros? Mas eu não sabia nem que eles tinham nome. Pois tem, sim, senhor. Você quer saber? Os grãos claros são chamados de ferrita e os grãos escuros, cheios de carbono, são chamados de perlita. Agora eu entendi, Ananias.
Grãos claros, ferrita, pouco carbono. Grãos escuros, perlita, muito carbono. Pessoal, por obséquio, alguém manda uma mensagem pro Adão que ele está perdido, que não sabe o ID. Alguém avisa ele no WhatsApp que é o mesmo. Tá tudo guardado aqui, ó. Então vamos ver se você entendeu o espírito da coisa. Me diga aí, qual é o aço que tem mais perlita? O deste eixo que eu estou torneando agora, que está meio difícil, ou desse aqui já torneado, que foi mais fácil? Sim, agora você me pegou. Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Deixa eu ver. Qual tem mais perlita? O eixo difícil de usinar ou o eixo usinado com mais facilidade? Em outras palavras, quem tem mais carbono ou ainda... Ah, é isso! Quem é mais duro? Porque quanto mais carbono, maior a dureza. Ficou fácil. É lógico que é mais difícil desbastar o primeiro. Então esse eixo tem mais carbono. Bom, aqui na usinagem eles fizeram uma comparação infeliz, né? Porque não dá para comparar uma ferramenta de aço rápido com uma ferramenta de pastilha. Olha a diferença de acabamento. Mas o que ele quis dizer assim? O aço, quanto mais duro, mais carbono tem. Então, o aço que tiver mais carbono vai ter, que vai ser mais duro, vai ter mais perlita. É essa a conclusão. Quanto mais duro, mais carbono, mais perlita. Ou seja, tem mais perlita. Muito bem, Caio. Vamos adiante. Você sabe por que a ferrita, os grãos brancos, têm menos carbono? Por acaso tem a ver com a estrutura cristalina da ferrita? Tem tudo a ver. A ferrita apresenta uma estrutura cúbica de corpo centrado, ou CCC. Lembra? Lembro, claro. Os átomos que formam essa estrutura se organizam entre si muito próximos, super apertados. E aí o que acontece? Os átomos de carbono têm muita dificuldade de se acomodarem numa estrutura como essa. Pouco carbono, pouca dureza, tá aí a ferrita. Para você ter uma ideia, a ferrita consegue acomodar no máximo 0,025% de átomos de carbono, ou seja, muito pouco. Tá, e a perlita? A perlita também tem ferrita na sua estrutura. Como é que é? Sabia que você ia se surpreender. E você também? Se surpreendeu? Para entender isso certinho, é só olhar a perlita no microscópio completo. O que é que você vê? Fique por dentro. Olha só, se a gente ampliar várias vezes um grão escuro ou perlita, vai perceber que ele é formado por uma sequência de linhas ou lâminas. Tá. Então, isso aqui eu já tinha falado também. Isso aqui vai ser importante, que vai ter um tratamento térmico depois. Se tu ampliar mais ainda o preto, que é a perlita no microscópio, tu vai enxergar essas linhas pretas e o branco. O branco continua sendo ferrita e o preto é cementita. Concluindo, as constituintes de um aço que não sofreu tratamento térmico é ferrita, perlita e cementita. Claras e escuras. As lâminas claras, para variar, são ferrita. E as lâminas escuras recebem o nome de cementita. Ou seja, na perlita tem ferrita e cementita. A estrutura da cementita é constituída de 12 átomos de ferro e 4 de carbono. É a presença desses carbonos que garantem a dureza da cementita. Você sabe dizer se é só o ferro e o carbono que determinam as propriedades do aço? E será que dá para melhorar essas propriedades adicionando outros elementos? Para responder essa pergunta, nós vamos fazer uma comparação. Vamos perguntar para as pessoas que usam essa pista aqui para fazer exercícios se elas tomam vitaminas para melhorar o desempenho. Tomo vitamina. Não tomo. Também não. Não, nenhuma. Tomo muita vitamina. Deu para perceber que essas pessoas são esportistas apenas nas horas vagas, mas mesmo assim, algumas tomam vitaminas. Agora, se fossem atletas profissionais, a coisa ia mudar de figura. Em competições de alto nível, para bater recordes e estar entre os primeiros, os atletas precisam de dietas especiais e reforços vitamínicos para melhorarem ainda mais seus desempenhos. Pois com o aço acontece algo similar.
É possível melhorar o seu desempenho, quer dizer, suas propriedades. Só que no caso do aço, quem faz as vezes das vitaminas são os elementos químicos, como o níquel, o molibdênio, o tungstênio, o vanádio, o cromo e outros. Estes elementos podem ser adicionados durante a fabricação do aço, melhorando suas propriedades. Em resumo, você está dizendo que as propriedades do aço não dependem só do ferro e do carbono, é isso? Exatamente. Olha só, aqui está o aço vitaminado. Quer dizer, o aço é enriquecido com um elemento químico. Nesse caso aqui, o tungstênio. Interessante. Olhe lá. Pra gente é muito bonito, né? Bom, no final, quando a gente vê todos os tratamentos térmicos, a gente vai falar sobre fornos. Eu vou deixar os fornos para o final, porque aí é mais fácil de entender. Um dos fornos, esse aqui, que o nome dele é banho de sais. Como é que acontece? Ele bota tipo como se fosse um sal aqui dentro, né? E aí, quando o forno aquece, se transforma nesse líquido aqui, que parece aço líquido, mas não é. É um banho de sal. E aí mergulha a peça aqui dentro, que é para aquecer. Isso aqui é um forno de banho de sal. Se usa em têmpera também. Mas ferrita e perlita deve estar ardendo no interior do aço. Peraí, vamos com calma. Ponto. Tudo que a gente viu até agora sobre os consistentes do aço, a ferrita, a perlita, a semicrita, é com o aço em temperatura ambiente. Ué, mas não é a mesma coisa que com o aço incandescente? Não, nada disso, é diferente. Como o aço precisa de calor para ter um tratamento térmico, é muito importante a gente conhecer o que acontece com os constituintes durante o aquecimento do aço. Vamos ver o que acontece quando aquecemos um aço que tenha, por exemplo, 0,4% de carbono. A 300 graus Celsius ainda está tudo na mesma. A estrutura do aço é igualzinha à sua estrutura em temperatura ambiente. Ferrita e perlita. Mas isso começa a mudar a 760 graus Celsius. A perlita continua estável, mas a perlita se transforma num outro tipo de grão, a austenita. Tá. Relembrando o nosso diagrama de ferro-carbono, a gente viu que até 727 graus, tô aquecendo, tu pode resfriar do jeito que tu quiser, jogando na água, no óleo, enfim, resfriando ao ar, que não vai alterar nada. A estrutura do aço continua a mesma, a ferrita é perlita. O que ele está mostrando nessa imagem aqui? Que a partir de 727 graus, que é o que a gente viu ontem, né? Começa a perlita preto a se transformar a austenita. E em cima daquele V que a gente viu ontem, toda a estrutura se transforma em austenita. E aí a forma que tu resfria pode mudar ou não. Tá, pessoal? E vão ativando o vídeo que eu só vou dar presença hoje. Eu só vou dar presença para quem me enxergar. Tá todo mundo avisado. A 850 graus Celsius, toda a estrutura do aço se transforma em austenita. Olha só, este gráfico ilustra o aquecimento do aço. Então, diagrama de ferro-carbono só de aço, de 0 a 2% de carbono. O que a gente viu? Até 727 graus, aqui 723, não importa, é uma variação mínima. Não interessa como tu vai, tô aquecendo, né? Não interessa como tu vai resfriar, que não vai alterar nada. A partir de 727 começa a alteração, onde em cima desse V aqui é a austenita pura. No eixo vertical temos as temperaturas e no horizontal temos os aços com diferentes teores de carbono. No nosso exemplo é só pegar a posição do aço com 0,4% e ir subindo para ver o que acontece. Veja, até 727 graus Celsius nada acontece. É a partir de 727 que as mudanças começam a ocorrer. Essa região, entre o momento em que a estrutura começa a sofrer mudanças, até o momento em que tudo se transforma em austenita,
é chamada zona crítica. E essa região em que tudo se transforma em austenita é a zona de austenitização. Vamos ver se eu entendi. Aço com 0,4% de carbono. Está aqui. A temperatura começa a subir. Até 727 graus, tudo bem. A perlita e a ferrita continuam aqui. A partir daqui, a gente começa a entrar na zona crítica. Ou seja, a ferrita e a perlita começam a se transformar em austenita. E a partir daqui, a gente entra na zona de austenitização, onde está a austenita. É isso? Tá perfeito, cara. Repare que esses dois segmentos de reta indicam o momento exato em que cada aço passa da zona crítica para a zona de austenitização. Agora, olha só que interessante. O aço com 0,8% não tem zona crítica. Ele passa direto para a zona de austenitização. Agora, em termos de estrutura cristalina, CCC, CFC, HC, lembra? O que está acontecendo na zona crítica? Você sabe? E você? A zona crítica é o momento em que as células unitárias de CCC se transformam em CFC. Resumindo, a austenita tem uma estrutura cúbica de face centrada, apresentando menor resistência e boa tenacidade. E mais, ela não é magnética. Peraí, mas tratamento térmico é aquecimento. E resfriamento? O que acontece durante o resfriamento? Boa pergunta. É hora de ver o resfriamento do aço. E é muito simples. É só fazer o caminho inverso. Então deixa comigo. Vamos resfriar um aço com teor de 0,4% de carbono, que está a 850 graus. Tá. Então, foi no exemplo que a gente viu ontem, né? Um aço, por exemplo, um 1040 de 0,4, tu aquece até um 850 graus e ele se transforma em austenita pura, enquanto estiver quente. A forma que tu vai resfriar, ele pode se tornar de novo ferrita e perlita ou se transformar em outro elemento. Ok, senhores? Ô, Lua, por favor, ajusta um pouquinho tua câmera, só estou enxergando teu cabelo. Obrigado. Tô comendo. Ok, pessoal. Ou seja, a estrutura é austenita pura. Quando a temperatura é mais ou menos 760 graus, parte da austenita desaparece, dando lugar à ferrita. Tá certo? Certíssimo. Isso quer dizer que a estrutura do aço, nesse momento, apresenta só ferrita e austenita. Mas a 700 graus, a austenita já desapareceu. Aqui só dá ferrita e perlita. Ferrita e perlita, beleza. Resfriando o aço, voltamos a ter a sua estrutura original em temperatura ambiente, beleza? Tá. Então, o que a gente viu ontem? Se tu pegar um aço 1040, aquecer lá uns 850 graus, que virou austenita pura, e deixar resfriar numa bancada ao ar, ele volta a ser um aço ao natural, quando chega na temperatura ambiente, ele resfriando ao ar numa bancada. Então, não houve tratamento térmico. Mas aqui tem um detalhe importante. Mas que detalhe? É o seguinte, esse resfriamento que a gente acompanhou pelo gráfico é como se o aço fosse retirado do forno e fosse resfriando lentamente em temperatura ambiente. Ué, mas pode ser diferente? Ora, mas claro que pode. Olha só, veja o que aqueles dois operários estão fazendo. Olha, você pode pôr... Então, aqui, ó, a gente não viu o tratamento térmico ainda. Para vocês se adiantarem. Isso aqui é um forno de banho de sal, que eu falei lá, que os caras botam tipo de um sal, o forno aquece, fica aquele líquido amarelo, e eles mergulharam as peças que estão presas em arame, aqueceram uma determinada temperatura e vão mergulhar aqui em água. E isso é o que a gente vai ver na sequência, que é a têmpera, que é para aumento de dureza. Por exemplo, tirar um objeto do forno e mergulhá-lo diretamente na salmoura. Entendeu? O aço resfriado dessa maneira, bruscamente, cria um novo tipo de grão mais duro, a martensita. Então, o que a gente viu ontem? Se tu aquecer esse mesmo aço na temperatura de austenita, lá, 850 graus, o 1040, 0,4% de carbono,
e mergulhar na água, no caso ali foi salmoura ou óleo, instantaneamente, a constituinte não vai ser mais ferrita e perlita. Vai se transformar em martensita. Essa é a constituinte da têmpera, ou seja, aumentou a dureza na peça. Houve um tratamento térmico, ok? Por causa desse resfriamento brusco. Martensita? Calma. E você em casa, calma também. Nas próximas teleaulas nós vamos ver isso em detalhe. Agora é a hora da revisão. Excelente ideia. Atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que o tratamento térmico serve tanto para endurecer como para amolecer o aço. E que por isso mesmo é muito importante conhecer os seus constituintes. Viu que o aço é constituído por grãos claros, chamados de ferrita, e de grãos escuros, chamados de perlita. E aprendeu que, por sua vez, a perlita é constituída de ferrita e cementita. Ficou sabendo ainda que a estrutura do aço muda durante o tratamento térmico, que a determinadas temperaturas, a ferrita e a perlita começam a se transformar em austenita. E, finalmente, aprendeu que, quando resfriado bruscamente, o aço apresenta um tipo de grão mais duro, a martensita. As explicações que foram dadas nesta teleaula foram baseadas neste diagrama de equilíbrio de ferro e carbono, que você encontra no seu livro de estudo. Então, aqui foi o que a gente viu ontem, né? Esse é o diagrama ferro-carbono completo, que inclui os aços de 0 a 2% e os ferros fundidos de 2 a 6,7%. Como você sabe, para manter a forma é preciso praticar. E no seu caso, praticar quer dizer estudar e fazer os exercícios. Então, o que você está esperando? Ok, senhores? Dúvidas, Luan? Nenhuma? Pô, Não, cara, por enquanto não. Tira essa foto pro obséquio. Esse esquema das fotos aí já tá manjado. Que foto, cara? Que foto. Vamos seguir? Dúvidas, pessoal? Tava comendo, Alex. Quer me ver comendo? O que foi? Tava... Não quer olhar eu comendo? Tá, não tem problema. Segue baile. Alguma dúvida, pessoal, até aí? Esse vídeo foi só um resumão do que a gente viu ontem. E isso é importante para a gente entender. Nenhuma dúvida? Certos que não? Então, seguir o baile, então. Então, vamos começar os tratamentos, então. Página 43, tratamento térmico dos aços. Então, os tipos de tratamento, vamos ver o primeiro. O primeiro que a gente vai ver é o mais simples, porém tem seus problemas. A têmpera, né? Até o Garcia estava questionando ontem, né? A gente vai ver vários tipos de tratamento térmico, mas até o momento, o nosso foco é a têmpera total. O que é a têmpera total? Bom, primeiro, é aquele princípio lá dos filmes que a gente vê, dos caras aquecer espada e mergulhar na água para aumentar a dureza, né? Então, vai ter um aquecimento, que a gente vai ver como descobrir essa temperatura, manter essa temperatura por um tempo e mergulhar instantaneamente, fazer um resfriamento brusco. Pode ser em água, salmoura, em muitos casos em óleo, a gente vai detalhar o porquê. Por que têmpera total? Porque tem que ser aquecida toda a peça, inclusive no miolo, para que todo o aumento de dureza seja em toda a peça, inclusive no miolo. Isso é têmpera total. Ok? E aí a gente vai detalhando. Então, têmpera. Houve grande avanço tecnológico quando o homem descobriu como conferir, como aumentar a dureza ao aço.
Os dentes de engrenagem, engate de trem, amortecedor de carro, brocas, devem ser fabricados com aço endurecido para suportar os esforços que são submetidos. Aqui dando alguns exemplos de peça temperada. Então, têmpera é um tratamento térmico executado em um aço quando se deseja aumentar a dureza. Eu não diria resistência mecânica. O principal é aumentar a dureza. Detalhe, sem alterar a composição química. A têmpera aumenta a dureza, estou repetindo, sem alterar a composição química. Se tu está temperando um aço 1045, qual é a composição química do aço 1045 depois da têmpera? A mesma. A única coisa que mudou é que ele passou de ferrita e perlita para martensita e aumentou a dureza. Ok? Aquecimento. Então, por isso que o diagrama é importante para a gente fazer uma análise, né, de temperatura. Aqui, claro, quem vai saber a temperatura exata são as empresas terceirizadas, que geralmente são, porque empresas de tratamento térmico tem muita no norte do estado, ela é especialista só nisso, né? Então, aqui o nosso diagrama de ferro-carbono só do aço, de 0 a 2%. O que ele está dizendo aqui? Que nessa linha aqui, que pega a austenita pura, e essa região aqui são as temperaturas de têmpera. Começa aqui em G, S e K, com tolerância de mais ou menos 50 graus Celsius. Essas são as temperaturas de têmpera. Então, primeira coisa, achar a temperatura de têmpera. Outra coisa, materiais que são bons para têmpera. O aço que nasceu para têmpera é o SAI 1045. O 1020 tu consegue temperar? Tu tempera, mas não é a mesma eficiência que o 1045. O 1020 já é melhor para cimentação, que a gente vai ver depois. Tá claro? Então, se eu pegar um aço 1045, ele é com 0,45% de carbono, aqui, no lado aqui. Então, se eu subir aqui, ele dá aqui numa faixa de 750 graus de temperatura para têmpera. Pessoal, tudo na mecânica tem uma tolerância para mais e para menos. Não adianta aquecer a 1900 que dá errado. Então, é nessa faixa aqui que tem que aquecer o 1045. Sei lá, entre 700 e 800 graus. Na faixa dos 750 graus Celsius. 0,45 sobe, aonde cruzar aqui dá na faixa aqui de 750 graus, com tolerância de mais menos 50 graus. Se eu pegar um aço 1020, não é aqui 0,2% de carbono? Se eu subir, é na faixa dos 800, 850 graus. Ou seja, para temperar um 1020, tem que ter mais temperatura, na faixa de 850 graus, para mais e para menos 50 graus. Dos aços de 0,8% a 2%, que é incomum, né? Porque é muito difícil a gente trabalhar com aço acima de 0,8% de carbono, a temperatura da têmpera é a mesma. Ali na faixa ali dos 730, 740 graus. É o que está dizendo nessa reta aqui. Alguém não entendeu? Senna, tá com problema no vídeo? Porra, tu tá trabalhando ou tá assistindo aula, hein? Tá. Tranquilo, Senna. Pessoal, isso aqui é importante. Se eu pegar um aço 1045 a 0,45% e subir, aonde cruzar aqui
que está na faixa dos 750, perto, vamos botar 750 graus, é a temperatura para têmpera. Se tu botar mais que isso, dá errado. Se tu botar menos que isso, também dá errado a têmpera. Com tolerância de mais ou menos 50. A temperatura exata, aí entra a experiência da empresa de tratamento térmico. Se tu pegar um 1020, aqui 0,2% de carbono, o que está dizendo o gráfico? Que a temperatura é maior que o do 1045, não é a mesma. Ou seja, uns 850 graus com tolerância de 50 para mais e para menos. A temperatura de têmpera, alguém tem alguma dúvida? Esse com 0,8 de carbono é menor ainda a temperatura? De 0,8 em diante, a temperatura é a mesma, na faixa ali dos 730, 740 graus. Com tolerância de mais ou menos 50. Só que não é usual, né, Senna? Porque é difícil tu ter um aço acima de 0,8%. Mas o 1020 é bem maior a temperatura do que o 0,8. Sim, por causa aqui, ó. Porque pega essa curva aqui. Tá claro, Senna? É aquilo que tu falou ontem do 1020, ele é usado mais a cimentação nele que é feita, né? Isso, porque a cimentação é ideal para aços de baixo carbono. Tá, então rolamentos, por exemplo, capa de rolamento é 1020? Aí eu não sei te dizer, porque aí eu não me envolvi no projeto, né? Aí normalmente eu não sei. Eu até acredito que não seja aço carbono, que seja até aço liga para os rolamentos. Aí só o fabricante, né, para dizer. Cimentação mais então em que tu fala em eixos? Vamos falar um exemplo claro, que tu quer ver uma peça que vocês usam seguido em casa, que é cimentada, e eu tenho certeza que é 1020, um abridor de lata. Um abridor de lata, se fosse só temperada, ela quebrava, ela é cimentada. Ela é estampada, aqueles abridores de lata mais comum, né, que é só de aço, ela é estampada em 1020 para conseguir dar a curvatura, né? E depois eles acrescentam uma camada de carbono em cimentação, que é para diminuir o risco de quebra. Porque se fosse só temperado, né, ia ter risco de quebrar a ponta ali que abre a lata. É um exemplo. Ok, pessoal? Então, isso que o Senna falou, isso aí de cimentação a gente vai ver depois. Aqui que a gente está vendo aqui? A têmpera, total. A função dela é aumentar a dureza. A constituinte não vai... O aquecimento que a gente viu aqui se acha a temperatura dessa forma, em função do carbono, do aço. O aço que nasceu para a têmpera, o que melhor se adapta, né, é 1045, mas tu pode temperar outros materiais, outros aços, né? A constituinte, o resfriamento, depois que tu chegou nessa temperatura, tu vai manter um tempo para que todo o aço se transforme em austenita, né, nessa área aqui de cima. E é comum, aí entra também a experiência de tratamento térmico, é comum deixar na faixa de 40 minutos, meia hora com essa temperatura quente e fazer um resfriamento brusco. Pode ser a água, salmoura, que é água com sal, ou o óleo, que a gente vai detalhar depois. Esse resfriamento brusco vai transformar a ferrita e perlita em martensita. Aí depois a gente vai ver que a faixa de dureza ali é de 50 a 55 Rockwell C. Quem pergunta? Isaír. Fala, Isaír. No caso, assim, o 1020 era para ser 850 graus, vamos supor. Isso. E eu botei na temperatura de 600 errado. Eu teria como aquecer ele de novo ou matei a peça? Então, vamos lá.
Tu aqueceu a peça ao invés de 850, 600. Isso. E mergulhasse na água. É isso? Isso. E aí, No caso, pessoal, eu vi errado. ajudem o Isair. O que aconteceu com a peça? Ela volta normal, né? Não aconteceu nada. É, Não, porque se passasse 725... Porque a partir do 727, 723, não importa o exato ali, começa a haver tratamento térmico. Abaixo disso, tá. não importa. Sim, sim. Tá. Ok? Ok. Outra coisa importante. Se a têmpera fosse tão bom, por que a gente não faria só têmpera? Porque a têmpera tem uma desvantagem. A desvantagem da têmpera é a fragilidade pela dureza. Porque ela vai ficar dura em toda a peça. Fragilidade. Então, ela tem risco de quebra. Porque depois a gente vai ver outro tratamento térmico que é para corrigir isso. Desvantagem da têmpera, aumento da fragilidade, ou seja, risco de quebra, trinca. Então, vamos seguir. O aço deve ser aquecido em torno de tolerância ali de 50 graus, né? Naquela linha que a gente viu, na GSK, em função do carbono, da porcentagem de carbono do aço, tá? Aí a gente viu aqui. Para aços, que aí o que estava perguntando até o Senna questionou. Aços acima de 0,8, a temperatura de têmpera é a mesma ali, um pouco acima dos 727 graus. Só que é incomum, né? Porque é difícil ter aços acima de 0,8% de carbono. Manutenção da temperatura. Então, primeiro, o ideal, dá para fazer uma têmpera com maçarico? Dá. O ideal, só que tem uma questão. Uma têmpera bem feita, uma têmpera industrial, tem que ser feita, né, em forno industrial para ser homogêneo, para ser tudo igual. Porque quando tu faz uma têmpera em maçarico, naquela região da peça não vai ficar com a mesma temperatura, então vai ter variação de dureza, é heterogêneo. Então, se faz em fornos para que toda a peça, inclusive no miolo, fique com a mesma temperatura, que é aquela temperatura que a gente viu. Mantém a temperatura por um tempo, industrialmente na faixa de 30 a 40 minutos e depois mergulha bruscamente na água, na salmoura ou no óleo. Ok? Então, o tempo aqui, ó, é o tempo necessário para solubilizar totalmente o carbono e garantir que toda a peça chegue à temperatura, porque na têmpera tem que incluir o miolo. Aí, não é simples também dizer que é 30, 40 minutos, porque depende do tamanho da peça, depende do formato da peça e do material. Resfriamento tem que ser brusco. Deve ser feito em meio que possibilite velocidade crítica, quase que instantaneamente, fazendo com que a estrutura, que é a austenita, se transforme diretamente na estrutura desejada. Qual é a constituinte da têmpera, depois que finalizada? Aumentar a dureza. Não, olha a pergunta que eu fiz. Depois que tu fez a têmpera, qual a constituinte que formou no aço devido à têmpera? Austenita. Martensita. Martensita. Austenita é só enquanto está quente. Depois que resfria, se transformou em martensita. Quando a austenita é resfriada muito rapidamente, não há tempo para que se transforme em ferrita, cementita ou perlita, as constituintes do aço sem tratamento térmico. E ela se transforma em um novo constituinte, aí é permanente, martensita, onde aumentou a dureza. O resfriamento brusco provoca o que se chama de choque térmico, ou seja, o impacto que o material sofre quando a temperatura que está submetido varia
de um momento para outro, podendo provocar danos irreparáveis ao material, mas é necessário para a formação da martensita. Então, aí tem, né? Aí entra a experiência da empresa, tem que tomar cuidado até como tu larga a peça no óleo ou na água, enfim, porque além da fragilidade, tu pode empenar a peça. Assim, dependendo da composição química do aço, pode resfriá-lo de modo menos severo com óleo. Jato de ar nunca vi, né? Então, outra informação. Tu pode resfriar uma peça na têmpera em água, em salmoura, que é água e sal, ou em óleo, que é óleo de têmpera, não é qualquer óleo, né? Só a têmpera artesanal. O elemento que vai fazer o resfriamento mais rápido, mais brusco, vai ser a água. Só que isso não é bom. Na têmpera, quanto mais rápido resfriar, maior a dureza, maior a chance de quebrar. De novo, a água é a substância que vai resfriar mais rápido a peça na têmpera. Quanto mais rápido resfriar a peça, maior a dureza, que não é bom, porque vai aumentar a fragilidade e vai dar o risco de quebrar. Então, é muito comum resfriar em óleo. Por que se resfria em óleo? Porque o resfriamento é menos brusco, ou seja, diminui um pouco o risco de quebra, trinca a fragilidade. Então, é melhor resfriar em óleo, porque o resfriamento não vai ser tão rápido. E aí diminui o risco de quebra, trinca a fragilidade. Tá claro isso? Viu-se que, ao aquecer o aço acima da zona crítica, que a gente viu ali a faixa de temperatura, a sementita, que é o aço natural, se transforma em austenita, enquanto estiver quente. Entretanto, quando em temperatura ambiente, o mesmo carbono não se dissolve em ferrita. Isso significa que os átomos de carbono se acomodam na estrutura CFC de austenita, mas não se filtram na estrutura CCC de ferrita. No resfriamento rápido em água, os átomos de carbono ficam presos no interior da austenita, desse modo produzem consideravelmente deformação no retículo de ferrita, dando tensão no material e aumentando a dureza. A finalidade da têmpera é aumentar a dureza, mas tem que tomar cuidado porque aumenta a tensão, aumenta a fragilidade, que é o defeito dela. Então, o principal que vocês têm que saber é que o aço na temperatura ambiente, a constituinte é ferrita, perlita e cementita, que tu aqueceu naquela temperatura que a gente viu em função do carbono do aço, tu manteve aquela temperatura para toda a peça ficar com a mesma temperatura e toda a peça se transformar em austenita enquanto estiver quente, e quando tu faz um resfriamento brusco, a austenita se transformou em martensita permanente e endureceu a peça. A composição química não alterou. A única coisa que aconteceu é que a ferrita e a perlita se transformou em martensita. A composição química do 1045 é a mesma, como de qualquer aço. Ok? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Beleza. Aqui, só um comentário. O que vocês não precisam dominar o que é a martensita. Vocês só tem que saber que no final da têmpera a constituinte se transformou em martensita e não alterou a composição química. A principal finalidade da têmpera é a obtenção de uma estrutura martensítica, ou seja, aumentar a dureza.
pois é ela que aumenta consideravelmente a dureza do aço e também eleva seu limite de resistência à tração. Tá? Acima da zona crítica, o aço, que é o que a gente viu desde ontem, acima daquele V é austenita pura, enquanto estiver quente, possui uma rede cúbica de face centrada, possibilitando assim a solubilidade do carbono. Aqui só repetindo, quando fez o resfriamento brusco, o aço se transformou em martensita. A partir da reação austenítica em condições de resfriamento lento, a estrutura final será perlita e ferrita e cementida para aços hipereutetóides. Que nome bem trouxa. Então, aqui, essa frase aqui está só dizendo que se tu não fizesse uma têmpera, que tu aquecesse e deixasse resfriar numa bancada, não ia ocorrer tratamento térmico. O aço ia voltar a ser perlita, ferrita e cementita. Com o resfriamento rápido, que é a têmpera, não há tempo para a liberação de carbono necessário e formação da cementita. A estrutura do ferro, no entanto, tem que sofrer a transformação CFC para CCC e o carbono continuará dissolvido. Com o tamanho do CCC é menor que o CFC, aqui só curiosidade, tá? Porque essa parte aqui não é o foco. Há grande tensão na estrutura devido à presença de carbono. Assim, a estrutura CCC sofre deformação e gera uma estrutura tetragonal de corpo centrado, saturado com átomos de carbono. Tal estrutura propicia grande dureza, né, e resistência, porém, o defeito da têmpera, fragilidade e risco de trinca. Com a reação, só ocorre com a austenita. Nos hipereutetóides, a fração que se mantém como cementita no resfriamento fica como esta e tem-se no final da cementita, e o que interessa aqui. Quando fez a têmpera, a ferrita e a perlita se transformou em martensita sem alterar a composição química. Isso é o que importa. O que está dizendo nesse gráfico aqui? Outra coisa importante, vocês já estão se formando, então tem conceitos que vocês já têm que saber de cabeça. Vocês viram lá em ensaios, né, que a medição de dureza tem a Brinell, tem as Rockwell, tem a Rockwell A, B, C, D e tem a Vickers. Né? Dela, a Brinell, que é de ponta de esfera, serve para medir materiais ao natural. Eu quero medir uma chapa de aço, uma barra de aço, a dureza, sem tratamento térmico, posso usar uma Brinell. Peças que sofreram tratamento térmico, têmpera, cementação, o durômetro que se usa e a dureza que se mede é a Rockwell C, que é de menor custo e a mais rápida. Tá claro isso? De ponta de diamante. Então, o que está dizendo aqui? Se eu pegar... Aqui é livro, né? Uma curiosidade. Se eu pegar uma peça em SAI 1045, aqui é a porcentagem de carbono. 1045 não está aqui? Se eu subir aqui, né, e cruzar com essa linha, dá uma dureza aqui na média aqui de 58 a 55 Rockwell C. Se eu subir para outra linha aqui, ó, 0,45% de carbono, eu vou conseguir uma dureza máxima, chutando aqui, 63 Rockwell C. Eu já lidei com peças que sofriam tratamento térmico na indústria. O usual na têmpera é de 50 a 55 Rockwell C.
peças cementadas tu consegue mais dureza. 60, 65 Rockwell 100 cementação. Tá? Então aqui só um comparativo, né? Aí se tu aumentar o carbono, tu até consegue mais dureza, só que a faixa de carbono máxima que muitas vezes vai fazer uma têmpera é de 0,45% de carbono máximo. Talvez, em algum caso raro, fazer no 1020, ó. Então, pegar um 0,2% de carbono, ó a diferença. Olha a pergunta boa. Quais são os 2 ácidos carbono mais utilizados no mundo? Primeira pergunta. 1020 e 1045. Perfeito. 1020 ferro fundido. Não, eu disse ácido carbono. Colasse na aula de materiais, Seleninha. Tá. Os 2 ácidos carbono mais utilizados, como disse o Senna, se eu não me engano, é o 1020, é o principal, né? E em segundo, o 1045. Conforme esse gráfico aqui, respondam para mim, por que eu falei agora há pouco que o 1045 nasceu para têmpera? Conforme esse gráfico. O que vocês acham? Como é a pergunta? Não escutei, fui falhado. Ó, os 2 ácidos mais usados é o 1020 e o 1045. Por que o 1045 é o mais usado para têmpera? Comparando só esses 2. Porque ele é mais estável na temperatura lá? Não. E a dureza dele é bem próxima da dos demais carbono, né? É mais duro. Ele fica com a dureza bem próxima dos outros ali. Dos de Por maior quê? carbono. Porque o 1045, ó, o Senna, eu acho que teve alguém que chegou próximo também. O 1045 é 0,45. Chega ali entre 55 e 65 Rockwell C. O 1020, ó, o 1045 de 55 a 65 Rockwell C. E o 1020, vamos botar aí, de 42 a 48 Rockwell C. Ou seja, é com 1045 que tu consegue maior dureza. O 1020, tu consegue no máximo ali 48 Rockwell C. Ou seja, o 1045 é o mais usado. Espera aí que tem um barulhinho aí. Ô, Ronaldo. O 1045 dos aços mais usados, o 1045 é o que consegue maior dureza. Tá claro? Não tem um comparativo aí dele ao natural, a dureza e com a têmpera, Alex? O problema é que a dureza indicada ao natural, ela geralmente é a Brinell, né? Que aparece nos catálogos. Não vai ter a Rock. Não, não, mas com certeza é bem mais macio, né? Ok? Tá claro essa parte aqui, pessoal? Porque isso aqui é importante. Aqui está justificando, né? Por que eu digo, o 1045 é o mais usado? Porque eu vi isso em livro? Não, é o que eu vivenciei na indústria. A indústria, eles usam as peças que eram temperadas, buchas para... pega espécies de redutores mais simples, né? Buchas de giro, de eixo, né? Eles fabricavam no torno CNC em 1045 e depois temperavam. E o eixinho, era uns redutor pequenininho, assim, de pouca força, né? E os eixos, né? Que atritavam, né? Com essas buchas desses eixos. Muitas vezes era 1020, cementado, não temperado. Por que eles faziam a bucha em 1045 e os eixos em 1020? Porque
aços que se atritam não pode ser com o mesmo material, porque senão é a troca de carbono. Então, eles faziam 1045 nas buchas, temperado, e 1020 para os eixos, cementado. Isso aí já é uma segunda. Lembra que eu sempre falava nas outras matérias, né? Quais são os materiais que tu pode fabricar eixo? E eu sempre digo, aqui em Rio Grande fazem 1045, só que eles não fazem tratamento térmico, eu acredito por causa de custo, e o 4340. Só que tu pode fazer eixo com 1020, desde que seja cementado. E o 1045 seria ideal temperar ele. Ok, pessoal? Tranquilo até aqui? Então, aqui só um comparativo aqui, né? Da dureza que uma têmpera consegue. Até o momento, o tipo de têmpera que a gente está falando é a têmpera total. Que toda a peça vai ter a mesma dureza, mesmo aquecimento, inclusive o miolo. Vamos fazer uma chamada, fazer um intervalo? Adão. Aqui. Tranquilo. Bruno Freitas. Não veio. Carlos. Aqui. Diego Nunes. Não veio. Diego Oliveira. Não veio. Johnny. Aqui. Douglas. Aqui. Eric. Não veio. Felipe. Estou vendo ele. Está presente. Fernando. Aqui. Isair. Aqui. Jean. Eu. Hã? Eu. Josué. Não veio. Ortiz. Qual foi o Leandro que me mandou uma mensagem que estava com problema no áudio? Foi o Ortiz ou foi o Senna? Ortiz. Ah, foi o Ortiz. Então eu vi ele várias vezes aí, está com presença. Bom, Senna está aí. Luan está aí, né, Luan? Aqui. Lucas. Aqui. Marcos. Aqui. Tá aí. Maurício. E? Tá aí. Patrick. Não veio. Paulo. Ô, Paulo, eu sei que tu tá aí, Paulo. Responde. Oi, tô aqui. Garcia, tá aí, né, Garcia? Tô Alô, aqui, sim. câmbio. Então responde. Rafael Luiz. Não veio. Rafael Paz. Não veio. Ronaldo. Eu. Tá aí. Seilemias. Fala, guerreiro. Tá aí. Tainan, não vi ele hoje. Não veio. E o Walter tá aí, né, Walter? Vi Aí. várias vezes. E Alex? Espera aí, deixa eu só me organizar um pouquinho aqui. Quem pergunta? O Luan. Espera aí. Fala, Luan. Ah, não tô podendo ficar até o final, que eu tô pegando mais cedo, tá? Pega às 8h40. Ah, tá. Tá o quê? De quarentena? Não, eu tô pegando a 8h40 no serviço. Ah, tá. Ouvi outras coisas. Vocês têm que falar mais alto. Tu vai trabalhar agora. Tá, tranquilo, Luan. Eu mantenho a presença. Até mais. Ok. São 8h05, pessoal. 8h25 a gente retoma. Até daqui a pouco.
E aí, pessoal, tudo bem? E aí, Selemias? O cara me disse uma coisa, e nada da Natália, da prova dela. Olá, seu Rony, tudo bom, seu Rony? Como é que tá o senhor? Até agora ainda não, meu velho. Pois é, ela disse que tinha que entregar até sexta, mas até agora não mandou nada. Não, ela não mandou a prova, vai ter que dar mais uns dias para nós, né? Pois é, eu acho que vai ser isso, então. Então Vai, tá, vai valeu. ser 10 para todo mundo. Eu acho que já é 10 já. Não deu, não deu a prova, é 10. Pois é, né? Concordo também. O líder tá só quietinho, não fala nada, o líder. Diz que ele não pode falar, né? Diz que a dona encrenca não deixa ele falar. Ele tem que Pois é. ficar quietinho lá, não dá nem um pio. Nem a chamada ele responde. Dá uma chegadinha ali e já volta.
Bom, pessoal, vamos retomando. Então, paramos aqui na página 46 de tratamento térmico dos aços. Então, o que a gente viu até o momento hoje? A gente viu o conceito básico da têmpera total, tá? No decorrer das aulas, a gente vai falar de outros tipos de têmpera também, tá? Só que tem uma coisa. A gente fez uma têmpera, digamos que a gente fez uma têmpera numa peça, que o ideal ali a gente viu no final ali, 1045, deixa eu só dar uma corrida de olho aqui, né? Que aumentou a dureza ali na faixa dos 50, 55 Rockwell C, né? Só que tem um risco nessa peça, um defeito que pode ocorrer. Ela se tornou frágil, né? Então, ela tem risco de trinca ou quebrar. Ok? Então, por causa desse defeito da têmpera, existe esse outro tratamento térmico, o revenimento. O revenimento só existe depois de uma peça temperada. Qual a função do revenimento? Diminuir essa fragilidade, tirar esse risco de quebra, de trinca da peça temperada. Tá claro? Revenimento dos aços. Então, o revenimento é um tratamento térmico que normalmente, vamos botar aí praticamente 100%, se realiza depois da têmpera. Para quê? Com a finalidade de aliviar as tensões internas. Então, quando diz aliviar as tensões internas, é diminuir a fragilidade, o risco de quebra. Ok? Aqui fala diminuir dureza. A finalidade do revenimento não é diminuir dureza. Indiretamente vai diminuir um pouquinho a dureza da têmpera. Porque não tem sentido tu temperar uma peça que é para ter dureza e tirar a dureza. Não. Tu faz o revenimento para diminuir a fragilidade, como diz aqui no início, aliviar as tensões, que é para diminuir o risco de quebra da peça. Que é aqui, diminuir a fragilidade do material. E assim aumentar a ductilidade através do aquecimento lento de temperaturas. Ok? Então, para bater o martelo nessa parte, o revenimento é outro tratamento térmico que só existe depois de uma peça temperada, que a função é diminuir a fragilidade da peça, que é o defeito da têmpera, ou seja, diminuir o risco de trinca, quebra. Ok? Voltando no nosso diagrama ferro-carbono só do aço, aqui nessa área aqui, vamos aumentar um pouquinho, está indicando, aqui em cima é o que a gente tinha visto, a faixa de temperatura da têmpera em função do carbono do aço. O que importa é aqui, é a faixa de temperatura para revenir, depois que a peça foi temperada e está fria com a temperatura ambiente. Então, está dizendo aqui que, independente do percentual de carbono do aço, independente do aço, a faixa de temperatura aqui é de 200 a 350 graus. Ok? Claro, aí depende do formato da peça, do tamanho da peça, né? Mas vamos botar aqui nessa faixa. A faixa para revenir uma peça de temperatura, independente do aço, é de 200 a 350 graus. Então, o que tu vai fazer? Tu vai pegar aquela peça queimada, que foi temperada e está extremamente dura, vai botar de volta no forno, só que agora a temperatura é outra,
de 200 a 350 graus, deixa um tempo lá, bota aí na faixa aí perto de 1 hora e retira do forno. Como vai ser o resfriamento da peça revenida? Ao ar, ao natural. Então, tu vai tirar a peça do forno e colocar, sei lá, no piso ou numa bancada e deixar resfriar ao natural. Qual a finalidade do revenimento? É diminuir a fragilidade. Ela é sempre feita depois da têmpera, que é para diminuir o risco de quebra, de trinca da peça temperada, diminuir a fragilidade. Então, o revenimento nasceu para peças temperadas. A função do revenimento não é diminuir a dureza. Claro que indiretamente ele vai diminuir um pouquinho, mas a peça tem que ser dura, né? Porque tu temperou ela. Né? Então, aqui só um gráfico de comparação, né? De temperatura em função de dureza de peça, né? E comparando com a resistência da peça. Mas inclui naquela faixa ali, de 200 a 350 graus, independente do aço, para revenir. Então, tu pegou a peça, botou de volta no forno, só que é 200 a 350 graus, deixou lá perto de 1 hora, tirou do forno, deixou resfriar o ar. O que tu está fazendo? Tu está revenindo uma peça temperada, que é para quê? Diminuir o risco de quebra, trinca, diminuir a fragilidade. Dúvidas até aí? Então, aqui só alguns comentários. O principal foi o que eu falei do revenimento. Então, no revenimento, alguns dos cristais de martensita, que é constituinte que formou na têmpera, decompõem-se em ferro e cementita. Isso significa uma redução de dureza. Cara, claro, é óbvio que um pouquinho só, quase nada, vai diminuir de dureza. Mas não, vou repetir de novo, não é a finalidade do revenimento. O revenimento é diminuir a fragilidade e o risco de quebra trinca. A temperatura do processo pode ser determinada conforme o diagrama de ferro-carbono, que a gente viu naquela faixa de 200 a 350 graus, podendo também ser controlada através de cores de revenimento da peça. Isso aqui é do tempo do Guaraná com rolha, que não se usa mais, né? Os fornos têm quadro de comando CLP, que depois, mais adiante, a gente vai falar dos fornos, que vai indicar a temperatura, como em alguns casos mais artesanais, tu pode usar um termômetro a laser. Aquela coisa de 1000 anos atrás que tu via a temperatura do aço em função da cor, é muito mais ou menos, né? Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Então, vamos comparar aqui com a nossa apostila. Por isso que eu uso as duas em conjunto nessa matéria. Na nossa apostila de fabricação 3, na página 159, tá? Fala aqui da têmpera. Então, vamos só dar uma batida aqui para fechar essa parte da têmpera total. O objetivo da têmpera, tá? A gente não falou ainda em banhos de sais, eu comentei no vídeo. O banho de sal é um tipo de forno que tu coloca uma espécie de um sal lá, que quando aquecido vai ficar um líquido amarelo, como se fosse metal líquido, que serve para aquecer peças. Está na obtenção de uma microestrutura que proporcione aos aços propriedades elevadas de dureza e resistência mecânica. Qual a finalidade da têmpera? Pura e simplesmente aumentar a dureza. O processo consiste no aquecimento até a temperatura de austenitização, ou seja, entre 780 e 980. Não é isso, né, pessoal? O que a gente viu? Que a temperatura é em função do diagrama ferro-carbono.
O controle da temperatura durante o aquecimento nos fornos é feito por CLPs, controladores de temperatura. Mas isso aí a gente detalha nos fornos. Em seguida, o aço é submetido a um resfriamento rápido, brusco, provocando a obtenção de uma estrutura martensítica. Então, foi o que a gente viu. Depois que fez esse resfriamento brusco na têmpera, a estrutura se transforma em martensita. Sendo sempre recomendável que o aço temperado seja submetido depois ao revenimento, que eu comentei agora por último. Então, o segundo tratamento térmico que nasceu para a têmpera é tu revenir, aquecendo ele, que a gente viu ali, de 200 a 350 graus. Né? Depois que tu temperou, resfriou, bota de novo no forno, 200 a 350 graus, deixa por um tempo e tira do forno e deixa resfriar o natural ao ar. Isso aqui é um outro diagrama, né? Que técnicos e na engenharia civil eles chamam de curva TTT. Então, aqui está explicando os dois tratamentos térmicos, né? A têmpera e o revenimento. O que significa essas curvas aqui? Essa primeira curva, que ele chama de cotovelo da esquerda, ele chama o início da transformação, MI. Essa curva na direita é o final da transformação, MF. Então, o que está demonstrando aqui? Que na têmpera, tu pegou lá o aço, que era ferrita, perlita, cementita, aqueceu até a temperatura que a gente viu lá no diagrama ferro-carbono e mergulhou bruscamente, né, muitas vezes no óleo. Então, quando resfriou bruscamente, o que está dizendo aqui? Que nessa faixa de temperatura aqui, iniciou a transformação em martensita e aqui finalizou a transformação em toda ela martensita, na têmpera. Aí a peça resfriou na temperatura ambiente, dentro do óleo, né? Ficou queimada lá, vamos botar aí 21 graus, hoje não, que está mais frio, né? Ele se pegou a peça temperada, que está frágil, tem risco de quebra, trinca, colocou de novo no forno, na faixa, e aqueceu, na faixa de 200 a 350 graus, que é o revenimento, segundo tratamento térmico. Manteve por um tempo, na faixa de 1 hora, tirou do forno e deixou resfriar ao natural ao ar, até chegar de novo numa bancada, um piso, até chegar na temperatura ambiente. O que tu fez no segundo tratamento? Tu aumentou a fragilidade e o risco de trinca. Tá claro esse gráfico aqui? Isso aqui vamos deixar para depois. Tá? Eu estou emparelhando as duas apostilas. Tá? Então, na apostila de fabricação 3, na página 157, está só comentando aqui o que a gente viu na outra apostila, o revenimento, que só existe graças à têmpera. Revenimento é aplicado nos aços para corrigir a tenacidade e a dureza excessiva, ou seja, o risco de quebra, fragilidade das peças temperadas, conseguindo o aumento de tenacidade dos aços. O revenimento é reaquecido, né? As peças temperadas, né, são reaquecidas na faixa de 200 a 350, as temperaturas abaixo da linha inferior de transformação do aço, que é o que a gente viu no diagrama no revenimento. Dependendo da temperatura, resulta em pequena ou grande transformação da estrutura martensítica, tá? Que é o que a gente viu na têmpera
que a estrutura final é martensita. Mas a finalidade do revenimento diminuir o risco de quebra, trinca, fragilidade. Aí aqui só um comentário, por curiosidade, na faixa de 140 a 200 graus Celsius, não há alteração expressiva no aço, a dureza cai de 58 a 60 Rockwell C, dependendo da composição do aço. O revenimento nessa faixa de temperatura mudou pouco o aço. Claro, né? A gente não viu no diagrama que é a partir de 200 graus, o que ele está dizendo? Que se tu aquecer abaixo de 200, não vai ter efeito revenimento. De 210 a 260, as tensões são alteradas. Porque qual é a finalidade em relação à tensão do revenimento? É diminuir as tensões. Se tu diminui a tensão numa peça, tu diminui a fragilidade e o risco de trinca, quebra. E começa a baixar a dureza. Aqui é praticamente desconsiderável, tá? E não teve nenhuma modificação na estrutura considerável, continuando martensita, que é a peça temperada. O revenimento inicia a alteração da estrutura, claro, né, naquela faixa lá de 200 a 350. Na faixa de 270 a 360, começa a precipitação de carbonetos finos. O revenimento já faz mudanças maiores na estrutura. Então, quanto maior aquela temperatura dentro do mínimo e do máximo, que é o que a gente viu, de 200 a 350, quanto mais próximo do máximo, melhor o revenimento. Ou seja, vai proteger mais ainda a peça. Na faixa de 370 a 730, a transformação na estrutura é maior. Conforme a temperatura do revenimento é maior, a cimentita precipita, fica mais grossa e se torna visíveis numa matriz ferrítica. Aqui começa a ter problema, porque aqui, se tu botar a mais, claro, ali é livro, né? Acima dos 350, também é ruim. Como eu sempre digo, tudo na mecânica tem uma tolerância mínima e máxima. Se tu passar da máxima, tu aumenta a fragilidade da peça. A 730, o revenimento pode levar a queda de dureza significativa. Aços altamente ligados, aços liga especiais, apresentam um comportamento diferente no revenimento, pois na faixa de 500 a 600 apresenta precipitação de carboneto de liga e endurecimento secundário. Isso aí depois a gente vai fazer comentários de aços liga no tratamento que tem uma pequena variação de temperatura. O processo de revenimento é feito para atender a especificação de dureza dos clientes. Claro, se tu fez uma têmpera, tu vai especificar, pô, eu quero a peça dura, eu quero 50 Rockwell C, por exemplo. Então, o revenimento não pode diminuir essa dureza, porque senão perde sentido a têmpera. A função do revenimento é diminuir a fragilidade, risco de quebra e trinca. Perguntas? Tá claro o que é um revenimento, que é importantíssimo? Pós-têmpera? Lembra do vídeo que a gente viu, acho que foi ontem, né? Que estava dando a introdução de tratamento térmico e o cara tirou uma peça de um forno e largou no piso? O que ele estava fazendo? Revenimento. Alex. Espera aí, Senna, é isso? Fala, Senna. Isso. A têmpera a gente consegue ver no microscópio, né? Que ela mudou de ferrita e perlita para martensita, né? Isso. Tá, mas a gente consegue ver também quando foi feito o revenimento ou não? Não, é muito difícil. É muito difícil porque vai continuar martensita, né?
Ele não Então não tira, sabe se ele uma não peça tira a foi revendida ou não. martensita. Ele pode diminuir um pouquinho o formato, né? Aí entra a experiência da empresa, né, de tratamento. Por isso que geralmente as empresas de tratamento térmico só fazem tratamento térmico, né? Porque aí entra a experiência da empresa, né? Porque não é perceptível, então. Ela vai diminuir um pouquinho a dureza, então eles vão ter aquela experiência que não pode perder dureza para não tirar a dureza da têmpera, então tem que ser mínimo isso. E aí a questão do quebrar ou não quebrar em função de para que vai servir aquela peça, para que máquina. E a experiência daquela peça pós-uso, né? Mas não tem nenhuma ferramenta, no caso, que faça o teste. Não tem como, porque, por exemplo, vamos lá, o que acontecia muito na empresa que eu trabalhava, eu era da engenharia e eu acompanhava muito o cara da qualidade. E ele me chamava muito em peças de tratamento térmico. Mas eu vou falar mais da têmpera e da cementação. Mas vamos focar na têmpera, porque a gente está no revenimento, né? A têmpera tem alteração de composição química? Não. Não. Então, tu não pode pedir análise de composição química dela, porque ela vai dar a mesma do 1045 e não vai servir para nada. Então, nos desenhos técnicos das peças temperadas, ali na legenda em tratamento de superfície, vai dar o mínimo e o máximo de dureza permitida naquela peça. Então, o máximo que o cara da qualidade vai poder fazer é medir de 3 a 5 medições na mesma peça em Rockwell C e ver se está dentro entre o mínimo e o máximo de dureza na Rockwell C. Se for cementada é diferente. Aí depois a gente fala da cementação, porque como teve alteração de composição química, porque na cementação vai inserir carbono no 1020, ele vai medir a dureza e vai sacrificar, se for linha de produção, né? Sacrificar lá 3 a 5 peças para pedir uma análise de composição química, porque depois a gente vai ver em cementação, porque além da porcentagem de carbono na casca, que tem que ser informado, é informado também no desenho a camada da casca, a espessura da casca. Tá? Então, é essa análise, Sena, que geralmente se faz em peças temperadas e cementadas. O resto é se vai ter reclamação do cliente. Pois é, que a fragilidade não tem como saber se mudou ou não. O resto é acompanhar o equipamento. Ok? Ok. Mas as principais análises é essa. A têmpera, o máximo que tu consegue é medir dureza. Na cementação, que tu complementa com uma análise de composição química. Mas isso aí a gente detalha depois na cementação. Por isso, foi boa essa tua pergunta. Justamente na têmpera e revenimento. Ok? Então, vamos parar por aqui. A partir de amanhã, a gente vai falar de outros tipos de têmpera, né? Que é mais influenciada em função de outros materiais. O princípio é quase igual. Então, a gente parou aqui na página 47 de tratamentos dos aços, que entra aqui, né, nos tratamentos isotérmicos, que são as outras têmperas, austêmpera, martêmpera. Não é só isso, né? Depois a gente vai ver que além dessas têmperas que em função do material, existe têmpera parcial, como têmpera por indução elétrica, que a gente vai ver também. Alguma pergunta? Nenhuma? Então, vamos repassar a chamada aqui. E deu por hoje. Adão? Aqui. Bruno Freitas? Aqui. Bruno Freitas?
Não veio. Carlos. Aqui. Diego Nunes não veio. Diego Oliveira. Não veio. Johnny. Aqui. Douglas. Aqui. Eric. Não veio. Felipe. Aqui. Tá aí. Fernando. Aqui. Isair. Aqui. Jean. Eu. Josué. Não veio. Olha o Equio aí. Bom, Leandro Ortiz está com um problema no áudio. Coloquei presença. Cena. Não, tá aqui. O Luan me avisou que ia para o trabalho. Presença. Lucas. Aqui. Marcos. Aqui. Maurício. Eu. Patrick. Não veio. Paulo. Bom, Paulo tá aí. O que houve, Paulo? Que tu não Oi, responde? estou aqui, professor. Tá. Rafael Garcia. Estou aqui, Alex. Faltou Tranquilo. luz na casa. Não, tranquilo, Luiz. O Garcia. Rafael Luiz. Rafael Luiz não veio. Rafael Paz. Não veio. Ronaldo. Eu. Selemias. Estou aqui. Tainã. Não veio. E Walter Presente. está aí. Peraí, estão brigando aí. Então, senhores, nos encontramos amanhã às 7 da noite, onde a gente segue aqui em outros tratamentos de templo. Ok? Até amanhã, então. Boa noite para todo mundo. Valeu, boa noite. Boa noite aí, pessoal. Boa noite aí, pessoal. Boa noite para todo mundo aí, viu?
São 17 números.